Boa noite a todos. Hoje, no dia 10 de dezembro de 2024, nós estamos recebendo o companheiro Daniel Pavan, do Centro Espírita Fé e Caridade, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Daniel Pavan já esteve conosco em outras oportunidades, é muito querido, e hoje ele vai trazer para nós o tema As Revelações Divinas do Amor. Michel, por favor, para fazer a nossa introdução com a página inicial, oração, e em seguida passamos a palavra para o Daniel. Obrigada. Boa noite, Daniel. Boa noite Boa a todos noite. online, boa noite a todos presenciais. A gente vai ler então aqui o capítulo 79, Sigamos em Paz, da Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sigamos a paz. Busque a paz e siga. Pedro. Há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhe confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em mil problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressiva tarefa de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele a bênção do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor da nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula de integração da nossa alma, cuja Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Então, convidamos a todos a serenar a mente e o coração nesse momento, num clima de paz, fraternidade, a todos recebendo essa luz que apazigua o ambiente, que sintoniza o mais alto. Rogamos, Pai, que possamos absorver todas as informações que o Daniel irá nos prestar agora. E intui, Senhor, o nosso irmão, para que ele possa ter o verbo fácil e chegar a nossas mentes e nossos corações da melhor forma possível. Obrigado, Pai, que assim seja. Obrigado, Daniel, com você. Se quiser dar início, e vou compartilhando aqui, tá? Obrigada, Então, Daniel. obrigado a vocês. É um prazer estar com a sociedade do Meimei, da Meimei, com esses amigos do Canadá e com outros tantos que se associam a nós aqui nessa transmissão ao vivo. As revelações do Divino Amor. A reflexão que nós trouxemos hoje inicia com a página do Emmanuel. É o segundo slide aí.
do livro Vinha de Luz. Esse livro, Vinha de Luz, é do Chico com Emmanuel. A lição é número 60. E ele diz assim, de forma bem categórica: os espíritas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Então, quando a gente lê essa frase, excelente. Quando a gente lê essa frase, a primeira coisa que vem é um sentimento de que, será que é isso mesmo? Será que os espíritas têm todo esse patrimônio de conhecimento? É realmente aqueles que detêm uma compreensão que é maior do que qualquer um ser humano, qualquer homem no mundo? E aí a proposta que eu vou fazer é que nós possamos dar uma passeada sobre o amor. Então, olha a primeira, próximo slide é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E aí, virando, ele diz assim: olha onde está isso. Espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Por que que não está ao contrário? Por que que nós não temos aí a pergunta, não é? Ou a instrução como primeiro e o amar como segundo? O amar é aquilo que nos faz crescer. Daniel, mas nós temos que estudar. É necessário estudar. Mas o primordial é que nos amemos. Porque o mundo hoje, ele não está do jeito que está por falta de instrução. O mundo está do jeito que está hoje por falta de amor. Então, quando nós vemos, estamos vendo aí povos se degladiando, não é? Quando nós vemos nações se degladiando, quando nós vemos irmãos dentro de um mesmo país se degladiando, dentro das próprias famílias se degladiando, o que falta não é instrução. O que nós mais temos no mundo hoje é instrução. E aí vem a reflexão que eu vou propor agora para vocês no próximo slide. Aline, você está com a bolinha que eu pedi para você? Sim, Daniel. Então, ótimo. Você vai entregar essa bolinha para alguém que está na plateia aí, na primeira fila de preferência. Tá ok. Né, depois para mutar. Vamos E lá. escolhe uma vítima aí e manda ela acertar no pontinho verde. E me diz o resultado. Boa! Aqui. Gincana. Acertar. Não, jogar sentadinha. Daniela levantou, ela ia lá pertinho da TV. Não, 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 não. É sentadinho. Aqui no meio tá escrito Deus. Vamos lá. Eita! Quase quebrou a televisão e foi no azul. Ou seja, errou, não foi isso? Foi no azul. Errou. O alvo era Deus, o verdinho. Aham. Então, passa a próxima tela, nós vamos começar a discutir o erro desse companheiro, dessa companheira aí. Quem que foi mesmo, Aline? Aline? Foi a Márcia. Ou Foi a a Márcia. Márcia é ruim de Peraí, só um porcaria. instantinho. E Mostrar a aí, olha a Márcia. próxima, para a Márcia começar a entender a questão das penas eternas que está lá no Livro dos Espíritos, questão 1009. Aqui, Daniel, mas por quê? eu Mas quero por que você a Márcia. fala? Fala? Márcia, levanta a mãozinha, Márcia. Nossa Senhora. A gente confia nas pessoas e é Gente, assim, tá vendo? voltarei com os slides. Então, lá na questão 1009, penas eternas, a gente começa a entender o amor. Por quê, Daniel? Porque
existe uma teoria que fala sobre que nós, errando gravemente para com a lei de Deus, vamos para o inferno. Então, uma falta grave, igual essa, errou Deus, provoca a sua ida para o inferno e não sai mais. O que Paulo, que é o apóstolo Paulo, São Paulo, vem discutindo essa questão é muito interessante. Próximo slide vocês vão ver. Ele fala do fim que se objetiva para a humanidade. E ele fala gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Isto, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Gravitar é ser atraído, é ir em direção a, não é? Lembrando da bolinha aí, né? A bolinha, ela foi julgada e ela, no sentido de gravidade, ela tem que ser atraída, ela tem que ir em direção a, não é? Como nós somos atraídos pelo Sol, planeta Terra, e todos os outros planetas. Nós estamos vinculados a eles, estamos sempre indo em direção ao Sol. Então, a questão é o seguinte: se nós temos que gravitar para Deus, que nós temos que nos dirigir para Deus, nós temos que ir em direção a Deus, o próximo slide nos propõe 3 formas de atingir esse objetivo. Olha lá. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: justiça, amor e conhecimento. Justiça é a primeira revelação. Amor, a segunda revelação. E conhecimento, ou a ciência, é a terceira revelação, que é a verdade. E aí nós passamos para a próxima tela. E ele nos fala de 3 coisas que são oposto a isto e contrárias: injustiça, ódio e ignorância. Passando para outra tela, nós vamos discutir então, junto com Paulo, olha que interessante. Quem é então com efeito culpado se não acertou o alvo, se não atingiu a Deus? Eu já estou com pena da companheira aí. Se não atingiu o alvo, quem é o culpado? Aí ele explica: é aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem idealizados por Jesus. Então é um desvio. Não foi isso que aconteceu com a companheira aí? A mira estava torta. A mira estava com defeito. Então nunca acerta o alvo. Confirmado? Sim. Então, o que que nós temos? Pode passar isso. Vê se ficou mais fácil. Vê se a companheira gostaria agora de atingir esse alvo com mais precisão, mais perto. Linha, Dá uma, Ela dá vai uma, de novo. dá uma segunda chance para ela, Aline. Dá uma segunda chance. Conseguiu. Não, Não foi perto. perto. Nas imediações. Ela tá no amarelo agora. Mas já não ficou mais tão distante. Mas se ela não acertou o verde, passa o próximo slide que eu vou falar o que vai acontecer então. Tem um castigo. Se errou o alvo, tem um castigo. E ela já está na segunda chance, hein? Era uma só, porque pena eterna é uma só. Errou, vai para o inferno. Castigo que é a consequência natural derivada desse falso movimento, ou seja, da mira torta. Uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. Então, o que é o castigo?
é necessariamente tudo aquilo que nos faça acertar o alvo. Tudo que possa ajudar a companheira aí a acertar a mira. Enquanto a mira não estiver acertada e errar o alvo, o que vai acontecer? Vão se repetir as situações. Mais uma tela, por favor. O castigo é um aguilhão. Aguilhão é aquela ponta bem fininha, como se fosse uma agulha, que fica na ponta do pastor, da vara do pastor, que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. Ou seja, eu não estou conseguindo e aquilo vai me empurrando de forma com que a minha mira comece a procurar o ângulo certo, a posição certa. Então, ele continua: o castigo só tem por fim a reabilitação da mira, que está torta. A redenção, ou seja, a completa percepção e, consequência, acerto. Querê-lo, ou seja, o castigo eterno, por uma falta não eterna, é negar-lhe toda a razão de ser. Então, para nós espírita, nós temos que falar com muito, mas com muito carinho. Não existe pena eterna. Não existe inferno. Nós somos convocados por Deus a acertar a mira. Então, todos aqueles que estão errando o alvo, quais são as três condições mesmo? Deixa eu ver se o pessoal lembra aí. Para acertar, não é para errar, não, para acertar o alvo. Conhecimento. As três revelações. Justiça, amor, amor, conhecimento. Conhecimento, ciência. Isto. Então, se eu não estou nesse caminho, necessariamente eu estou errando o alvo. Então, passa aí, de novo, o slide. Vê se a companheira animou agora. Não muda de cadeira. Serrar marrom. Ô, gente, eu estou me sentindo muito bem aqui. Eu já, até pelos gritinhos aí, eu já entendi. Acertou ou errou? Acertou. Acertou. Então eu estou me sentindo melhor do que Deus, porque eu dei, né, naquela teoria do inferno, eu dei várias chances para essa companheira. Ó que bonzinho que eu sou. Então, deixando a brincadeira de lado, olha o que o Emmanuel nos fala lá no livro Coletâneas do Além, Sentimento e Razão. E aí nós vamos entender por que Deus é amor, não é? O que Deus quer para nós. Próximo slide diz assim: nos círculos espiritistas, muito se tem falado de uma fé raciocinada, mas poucas vezes de uma razão iluminada. Ou seja, nós podemos ter fé raciocinada trevosa. Como assim, Daniel? É fé raciocinada? Não, porque se a razão não estiver iluminada, não tem amor. Então eu posso ser um espírita que não usa de caridade, que não usa de sensibilidade para falar das coisas de Deus com aqueles que, por exemplo, não conhecem. Ah, então me dá um exemplo. Dou um exemplo. Teve um avião que eu acho que estava até indo para o Canadá, não foi? Não sei, agora eu não lembro. E caiu no mar no Brasil. Ah, não, era a França. E aí caiu no mar no Brasil. Imagina, eu reúno as famílias, coloco todo mundo sentado e falo: olha, sabe por que o avião caiu? Porque eram todos devedores. Todos tinham resgates a fazer. Isso é uma fé raciocinada. Mas não tem nada de razão iluminada. Porque nesse momento não é a verdade que tem que operar. Daquelas três questões, né? Justiça, amor e caridade, a gente sente que nesse momento é para usar o quê?
É para usar o amor. Então, é disso que Emmanuel está nos aqui alertando. Não basta uma fé raciocinada, precisa ter uma razão iluminada pela justiça, pelo amor e pela ciência, pelo conhecimento. No próximo slide, ele continua. A razão sem o sentimento fez o veneno ideológico da negação. Ou seja, a razão sem nenhuma expressão religiosa, materialismo, com as suas nefastas consequências. Agora, o sentimento sem a razão descansou nos domínios da fantasia, da extravagância dogmática, como, por exemplo, a questão do inferno. Aí a gente começa a entender que não é uma questão de razão, porque a razão sem o sentimento negou Deus. Agora, o sentimento sem a razão, olha o que provocou: dogmatismo. E aí confirma-se, no próximo slide, que aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Olha o que ele fala. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Então, assim, ela explica todos os detalhes. A criatura, então, crê porque tem a certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, fica claro para todos nós o fato de entendermos Deus e entendermos os caminhos que nos levam a Deus. Fica mais fácil de atingir o alvo. É isso que ele comenta. E aí, no próximo slide, eu vou deixar uma imagem que é muito bonita. A razão é o caminho humano, é a conquista humana. O sentimento é a luz divina. Isto que nós precisamos. O conhecimento, ele vai crescendo independente de nós ou não. Ele vai aparecendo, ele vem. Existem muitos missionários que vêm para desenvolver o pensamento mesmo. Agora, os sentimentos são uma conquista individual. E aí eu vou lembrar de um caso muito específico. Olha o próximo slide aí. A carta aos Coríntios, capítulo 13. Diz ele assim: vê se vocês lembram. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é ciumento, não se vangloria, não se ensoberbece, não é indecoroso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Vocês lembram disso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. É muito famosa essa carta. Só que vamos para frente, passa o próximo slide aí. O Chico nos trouxe um livro maravilhoso, que é o Paulo Estevão. E nesse livro, ele, próximo slide, ele fala de dois momentos distintos. Esse aí que está apresentando na tela, o que tem? O Paulo caindo. Então é o Paulo que estava em busca de Ananias e ele ia matar Ananias. Porque ele já tinha matado, né, através da execução, o Estevão, e agora estava indo atrás daquele que teria sido o professor da noiva dele, que a converteu ao cristianismo. Então, ele está indo na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. Então, o livro, ele mostra esses dois momentos, o antes do Cristo e o depois do Cristo. Então, eu vou passar para vocês aí o Paulo falando do primeiro momento da vida dele. E aí, olha só o que ele fala, lá na primeira carta aos Coríntios, aí eu resgatei. O primeiro momento ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o metal que soa e o símbolo que retine. O prato, aquele prato da sinfônica, da orquestra. Bem, eu não sou nada. Eu só faço barulho. No próximo slide, ele fala assim: e ainda que tenha o dom da profecia, ou seja, nós estamos falando de mediunidade, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha toda a fé a ponto de remover montes, se não tiver amor, eu nada sou. Porque ele viveu essa experiência, ele viu aonde levou o próprio Saulo à queda.
E no próximo ele ainda explica assim: e ainda que distribua toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí passa o próximo slide. E isso aí culminou nesse momento. Olha lá. O que que é? Saulo, orientado apenas pela razão, matou em nome de Deus. Esse é Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Então, olha lá, orientado pela razão apenas e não pelo sentimento, ele matou em nome de Deus. Agora, passa o próximo, vamos para o segundo momento. No segundo momento, ele se encontra com Cristo, e aí é importante para nós, aí para vocês vai estar misturado, mas eu vou falar, pode ir para o próximo. Lá no livro dos Espíritos fala assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhe servir de guia e modelo? É o Messias. Para ele, Saulo, né? Saulo e depois se converteu Paulo, era o Messias. Ele estava procurando o Messias. Então, quando ele se encontra com Jesus, o que acontece? Há um choque. E esse choque é a percepção de que o Cristo estava ali, o Messias, o enviado de Deus. Então, passa a próxima mensagem. Jesus, para ele, olha só, era a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. E aí, agora nós vamos entrar. O Paulo entendeu isso, que Jesus era o enviado de Deus. E aí ele faz a segunda parte da, da carta aos Coríntios. Vamos passar aí. O amor vivenciado por Jesus. Então, quando a gente lê a carta aos Coríntios, a gente tem, onde ele fala amor, nós temos que colocar o amor vivenciado por Jesus. Então, o amor que ele fala aí é o amor de Jesus. E olha como faz sentido para nós. O amor é paciente. O amor de Jesus é paciente. O amor de Jesus é bondoso. Não é ciumento, não se envaidece, não se orgulha. Porque ele tem o Jesus como modelo. Na próxima página, ele fala assim: não é indecente. O amor de Jesus não busca os seus próprios interesses. O amor de Jesus não se irrita, não suspeita mal. Na próxima, olha o que ele fala. Olha que bonito. O amor de Jesus não se alegra com a injustiça, mas se felicita com a verdade. O amor de Jesus tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, pode passar o slide. Paulo, com a razão iluminada pelo amor vivenciado por Jesus, morreu em nome de Deus. Olha a diferença de estar sendo apenas orientado pela razão e agora orientado com uma razão iluminada pelo amor. E qual amor? Amor vivenciado por Jesus. E aí ele se propõe a morrer em nome de Deus. Por favor, próximo slide. Eu já estou terminando. O Evangelho de João, capítulo 16. Pode ir para frente. Tomé diz assim ao Senhor: não sabemos onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus lhe diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai, senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também a meu Pai. E aí eu estou trazendo aqui, no próximo slide, o livro Crônicas de Além-Túmulo, a lição 15, Ordem do Mestre. Então, como o slide está aí com vocês, é só ir lá e procurar, tá bom? Ele fala aqui da época de Natal, e por isso que eu trouxe também. Nessa época de Natal, Jesus se reuniu com João, isso em 1800, e falou assim: como está o mundo? E o João falou assim: ih, está muito mal, Senhor. Ninguém segue as tuas lições. E aí, olha o diálogo final. Mas não te recordas, João, que a minha doutrina era sempre acessível a todos os entendimentos? Fala, é, Senhor, mas eles desvirtuaram todos os teus ensinos. E aí ele diz assim: deixei aos homens a lição do caminho,
a lição da verdade, a lição da vida, sem lhes haver escrito uma só palavra. E aí eu vou propor para vocês. Se ele está falando que ele é o caminho, isso, pode deixar aí, pode deixar aí. Então, se ele está falando que ele é o caminho, e se o caminho é uma orientação, olha que interessante. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se existe através dele uma lição do caminho da verdade e a vida, e se ele é o amor de Deus entre nós, então a gente pode falar que o amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida. Por isso que ele pede, próximo slide, para todos nós o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E eu termino com o último slide, falando sobre Emmanuel. Lembra que eu comecei com isso? Os espíritas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados? Próximo slide. Ele termina assim: entretanto, diante de tantos conhecimentos e informações do plano mais alto a beneficiar os núcleos espíritas cristãos, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Qual a interrogação, Daniel? Essa daqui, ó. Espíritas cristãos, que fazeis mais que os outros? Ficou mais fácil agora acertar Deus? Aline e companheiros do Memei. Pode falar. Tá para você o microfone, ó. Ficou mais fácil, Daniel. A ideia é essa. O conhecimento, as informações, elas nos chegam para nos ajudar nesse caminho para Deus. E só existe como prioridade o amor. Que o Grupo Meimei possa representar esse amor no Canadá. Você pode fazer a oração final, por favor, Daniel? Oi? Você pode fazer a oração final para gente? Eu posso ler uma historinha como oração? Sabe por Pode, quê? Porque é da Meimei. pode, com certeza. Então eu vou contar uma história que ela pediu, ela mandou no livro, ela apresentou esse livro para gente. O livro chama Natal de Sabina. Depois podem procurar na internet, tem, é fácil. Diz assim a benfeitora: a cidade vibra, desde muito anoiteceu, ouve-se vozes cantando, hosanas, Jesus nasceu. Rondam carros apressados, muitos grupos vão a pé. A alegria em toda parte traduz esperança e fé. Enfeites, guirlandas, lojas, cores de todos os matizes. Quantas mães falando em Deus, quanta criança feliz. Estrelas lembram na altura os lampadários em flor, descendo em bando à terra para uma festa de amor. Em meio a tanto brilho, quase de rastro no solo, Sabina passa na rua, com os trapos a tiracolo. Andrajos cobrem-lhe o corpo, na face desconsolada, traz ainda o pó viscoso do leito sobre a calçada. Abeira-se de uma casa, pede pão, diz que tem fome, afirma-se fatigada. Há 2 dias que não come. Um homem enraivecido ataca de rosto em brasa. O hospício fica longe, afaste-se dessa casa. Sabina toma outro rumo, pede bolo à padaria. Vem o rapaz e responde com manifesta ironia. Não vê que está na cachaça? Não nota que cambaleia? Saia daqui, saia agora, peça bolo na cadeia. A pobrezinha se arranca, procura em travessa ao lado a antiga caixa de esgoto, num recanto abandonado.
Em torno, a cidade brilha, toda envolvida de luz. Deitada no chão de pedra, Sabina pensa em Jesus. Onde nascera Sabina? Vivia afinal com quem? Era inútil perguntar. Ninguém sabia, ninguém. Lavava roupa na fazenda, capinava milharais. Depois ficara doente, ninguém a queria mais. Tiveram um filho, o Antoninho, que lhe fora apoio à vida. Morrera aos 8 anos de idade, com febre e tosse comprida. Desde a morte do menino, faziam tudo supor, abatida e desgrenhada, que enlouquecera de dor. Era triste, desleixada, andava de del em del, ou seja, de lugar em lugar. Se parava, era somente a fim de fitar o céu. Nessa noite, de alegria, embora sem entendê-las, enfraquecida e cansada, Sabina olhava as estrelas. Parecia o firmamento um canto da primavera, onde estaria no alto o filho que Deus lhe dera. Em lágrimas, recordava o Natal de antigamente, o barraco improvisado, o bulho de café quente. Revia o fel de saudade, os sorrisos de Antoninho, ao despejar nas mãos as dádivas do vizinho. Restava-lhe unicamente, depois do filhinho morto, doença, frio, abandono, sofrimento e desconforto. Nisso alguém lhe surge à frente, homem moço em largo manto, por tudo e em tudo irradia, incomparável encanto. Sabina falou estranho. Em que pensa triste assim? Não se vê que a cidade inteira é um luminoso jardim? Ela explica: não, senhor, nada vejo em derredor. Quando é noite de Natal, meu sofrimento é maior. Que quer você? Disse o jovem. Dinheiro? Roupas de renda? Um tanque para lavar? Um milharal na fazenda? Ah, senhor, clamou a pobre, temendo na ventania. Se o céu me escutasse agora, nada disso pediria. Como sempre, rogo em prece, enferma e só como estou, o filho que Deus me deu, e a morte me arrebatou. Sua oração foi ouvida. Ele informa, face em luz. Quem ouço? Indaga Sabina. E ele diz: eu sou Jesus. Do manto dele, um pequeno sai envolto em doce brilho. Clama o garoto: mamãe! Sabrina grita: ah, meu filho! Encontro, surpresa, bênção, júbilo imenso. Depois, Sabina beija o filho. Jesus abraça os dois. Naquela pedra de rua, que a luz do céu banha e doura, clarão pintava em prata lembranças da manjedoura. Logo após, os três partiam, ouvindo canções ditosas e em nave feita de estrelas emolduradas de rosa. Em toda parte as legendas, que o mundo nunca esqueceu. Glória a Deus, paz sobre a terra, hosanas, Jesus nasceu. No outro dia cedo, ainda uma senhora na estrada de longe enxerga Sabina, como a dormir recostada. A dama quase supõe, na pobre que conhecera, um retrato da alegria, numa escultura de cera. Volta a casa, traz um caldo, quer saber se a reconforta. Chama Sabina de leve, mas Sabina estava morta. Que Jesus nos abençoe.